Bom, hoje aqui no mundo corporativo, nós vamos conversar um pouco sobre gestão estratégica. O Ernesto Promissão e eu convidamos aqui o Oscar Motomura. O Oscar é diretor-geral da Manakey e vai conversar um pouco conosco sobre estratégia. Oscar, inicialmente eu queria agradecer a gentileza da sua participação aqui conosco e perguntar a você o seguinte: Oscar, é possível a gente dizer que hoje alguns conceitos pessoais passaram para as organizações e alguns conceitos das organizações passaram a reger a vida pessoal das pessoas? Na verdade, você colocou muito bem a questão, porque, de um certo jeito, tudo que a gente vive e desenvolve na vida pessoal, nossos valores, por exemplo, elas aparecem na vida corporativa. Você assume a posição de um líder, aqueles valores que você desenvolveu na sua casa, a tua ética, por exemplo, vai aparecer. E, por outro lado, todas essas coisas que se desenvolvem nas organizações com mais sofisticação, parece muito mais complexo, que é, por exemplo, planejar, tomar decisões. Isso tudo está muito presente também na vida das pessoas, né? Então, uma coisa influencia a outra. Agora, Oscar, é possível dizer que esse fenômeno no Brasil é coisa mais ou menos recente ou não? Não, porque eu só menti um pouco atrás é que a vida pessoal era uma coisa e a vida organizacional era outra, não é? Mas em todas as organizações em que se deu mais atenção às pessoas, essa junção sempre foi algo importante. Por exemplo, cuidar da conciliação entre objetivos pessoais e objetivos da organização. E que talvez defina o nível de motivação das pessoas. Se essa conciliação está boa, a pessoa está muito mais motivada e isso gera mais produtividade. Então, todas as organizações que estiveram mais preocupadas com o lado humano das organizações, não só o lado tecnológico, sempre deram atenção a isso. Agora, eu acho que com a evolução do próprio mundo, né, não só a tecnologia está evoluindo, também a nossa compreensão sobre o ser humano está evoluindo. Nesse sentido, mais e mais organizações no mundo inteiro estão começando a dar muita atenção à questão de como as pessoas pensam, a cultura, né, a cultura organizacional. Então eu posso entender que essa relação entre o colaborador e a empresa não é mais apenas uma compra e venda de mão de obra? Eu sou muito crítico nesse sentido, né? Tenho até orientado os jovens e dito o seguinte: se vocês só estão à busca de qualquer emprego, né, e sem se importar com o que a empresa faz e qual é o significado do seu trabalho, né, a gente acaba virando um pistoleiro moderno, né? Pistoleiro moderno é assim: tenho talento e estou à disposição de quem pagar mais. Agora, hoje, cada vez mais os jovens mais conscientes estão escolhendo as empresas nas quais querem trabalhar. E, nesse sentido, isso exige também que as organizações prestem muita atenção nos valores que praticam, né, na ética que praticam, no próprio, digamos, objetivo do seu trabalho, do seu serviço, dos seus produtos, porque se isso não for percebido como algo nobre, os melhores jovens não vão querer ir trabalhar lá. Isso pode criar problemas enormes. Bom, hoje nós estamos conversando um pouco sobre gestão estratégica e o nosso convidado é o Oscar Motomura, que é o diretor-geral do grupo Manakey. Oscar, você falava agora há pouco, então, da empresa estar à procura dessas pessoas que têm identificação com ela e dos jovens também com a identificação dos ideais dessa empresa. Quer dizer, tem que haver uma combinação de ideais. Como é que essas coisas se encontram? Né? Qual é o mecanismo para você se inteirar, ou uma parte acabar se inteirando com a outra? Eu acho que com o advento da internet, isso ficou muito mais fácil, né? E, por outro lado, existem alguns programas, como, por exemplo, a escolha das empresas melhores para se trabalhar. Então, até tem ranking hoje no Brasil. Tem mais de um, não é isso? Mais de um ranking. Tem pelo menos 2, né? E que, de repente, a lista fica transparente. A gente sabe, a melhor empresa para se trabalhar este ano é a empresa X e tal. Eu lembro que a Magazine Luiza foi uma delas. Se tornou a melhor empresa para se trabalhar, está sempre entre as 10 mais. Então, obviamente, isso gera uma procura, né? Mais pessoas vão querer trabalhar nessas organizações. Por outro lado, no momento em que você não entra no ranking, a sua empresa não entra, acho bom se preocupar um pouco, né? E ver o que está faltando. E porque isso pode condicionar o sucesso da empresa, porque muito depende dos talentos que consegue trazer. Então, esse encontro dos dois lados está sendo possível pela tecnologia e tem o boca a boca também.
que a gente nunca pode subestimar, né? Por quê? Porque ele funciona? Funciona muito. Eu fico imaginando... Ele funciona para o bem e funciona para o mal. É isso. Então a gente costuma dizer, isso é vida, né? A gente muitas vezes nas empresas quer controlar o rádio corredor, né? Rádio peão, como costumam dizer, mas impossível. O ser humano é o ser humano, está em contato assim frequente com um monte de gente. A gente não tem a menor ideia do que estão conversando na hora do almoço, nos intervalos e tal, né? Quer dizer, você não pode impedir uma propagação, vamos dizer, não formal das informações da empresa. Absolutamente. Ou dos comentários que os funcionários fazem a respeito da gestão da empresa. Claro, nem na ditadura se conseguiu fazer isso, né, Heródoto? Então, mas essa é a vida. Então, a gente não pode subestimar essa comunicação informal, e esse boca a boca é impressionante. A gente sabe que isso é super importante no marketing das organizações, né? Não adianta fazer belas propagandas se isso não estiver consistente com o que as pessoas estão dizendo. Então, isso também funciona em todas as dimensões da vida. Sim, quer dizer, pode acabar provocando uma distância entre aquilo que a empresa diz e aquilo que ela faz. Exatamente. Esse é sempre um dos pontos nevrálgicos de uma boa administração, né? Assegurar que o discurso esteja absolutamente coerente com a prática. E líderes excepcionais sempre buscam fazer isso. Porque as pessoas estão olhando, as pessoas sentem, né? E esse contato com a realidade é a melhor comunicação que a gente pode ter na sociedade ou nas empresas. Então essa coerência entre discurso e ação é algo fundamental. Agora, você acha que as empresas estão preocupadas com isso ou não? Isso não é uma preocupação estratégica? Cada vez mais. Eu acho que as empresas mais refinadas, digamos assim, que buscam fazer uma coisa mais diferente e honrar a vida como ela acontece, essas empresas estão realmente entrando por aí. Por exemplo, nós estamos fazendo um evento só sobre cultura organizacional. E a novidade é de que a gente está dizendo, olha, cultura define estratégia ou a estratégia que exige uma cultura para que a estratégia seja executada a contento? E, na verdade, funciona dos dois lados, né? E hoje nós estamos dizendo que talvez a gente basta mudar a cultura. Aí as ações coerentes e as inovações vão surgir como consequência de uma cultura inovadora que você estabeleceu. E, por outro lado, na medida que você escolhe estratégias de mudança radicais, você precisa trabalhar a cultura, porque se as pessoas estiverem na cultura antiga, você não consegue implantar a nova estratégia. A cultura são as crenças. Todos nós temos crenças, né? Acreditamos que as coisas funcionam de um jeito, acreditamos que as relações entre as pessoas são definidas por isso ou aquilo, nós temos nossas receitas, nosso jeito de viver a vida e tudo mais. E esse, digamos assim, o conteúdo que está no nosso modelo mental, dentro do nosso software, digamos assim, ela foi trazida pela nossa educação, né? E é claro que todos nós sabemos que às vezes a gente tem equívocos na própria formação, né? Por exemplo, existem pessoas que são extremamente competitivas e foram treinadas para serem extremamente competitivas, como sendo algo essencial para a sobrevivência. Mas a gente não pode esquecer que excesso de competição gera guerras. E hoje nós estamos falando de algo muito mais importante no mundo, que é a cooperação. É só imaginar como é que nós estamos reagindo a essa crise financeira, né? E através de uma ação orquestrada e coordenada que se consegue trabalhar, na medida em que o mundo está cada vez mais interconectado, né? Então é nesse sentido que muitas vezes nós temos que rever as nossas crenças. Posso entender que nós estamos falando do excesso de competitividade ou não? Porque a competição ela é própria do sistema econômico, tem que haver competição, não é isso? Não há como você viver na economia capitalista sem competição. Isso. Mas aí, às vezes, há equívocos, né? Eu costumo dizer que a gente deveria competir para ver quem é que serve melhor à sociedade e aos clientes. Não competir para ver quem ganha mais. Aí é sutil e nem tanto, não é? E é esse equívoco que muitas vezes leva a resultados que ninguém quer. Nem a empresa, nem a sociedade, nem os clientes. Então, na medida em que essas mudanças nas nossas crenças são necessárias para a evolução, é nesse sentido que é preciso todos nós estarmos abertos. Você acha que a sociedade reconhece a diferença então entre uma empresa que compete para ver quem ganha mais de outra, para ver quem compete e quem serve melhor?
Racionalmente, se a gente olha as propagandas, os programas de relações públicas e tal, quase que se passa alguma coisa por aí, né? A empresa tenta passar. Mais uma vez, essa ideia de observar os fatos, né? Como é que elas ocorrem, é que dá uma sensação mais clara. Mas tem uma coisa um pouco mais misteriosa, né? Que é na área de valores. Se a sua intenção é boa, as pessoas sentem. Racionalmente não conseguem processar. Não é assim que a gente... É como você encontrar alguém e imediatamente você confiar. Não é racional. Mas tem alguma coisa lá que está presente, que talvez seja muito mais subjetivo, né? Mas que está lá. Agora, eu costumo dizer, olha, é uma aposta que não é típica do mundo empresarial quando você tenta trabalhar a intenção das pessoas. Se a intenção é boa, os resultados serão bons. Agora, será que o cliente vai perceber? Eu digo que vai. Mesmo que não haja um contato pessoal, isso aí energeticamente passa. Esse é o lado mais misterioso, que, na minha opinião, é o futuro da gestão. Agora, ele verbaliza isso depois? As pessoas... essa sensação que ele tem, por exemplo, que eu confio numa determinada empresa, ou de que ela é uma empresa que eu tenho admirabilidade por ela. Ainda que eu não sei explicar exatamente racionalmente. Eu chego lá na revendedora de carro, tem 12 carros 1.0, eu escolho o A e não o B. E eu não sei racionalmente por que eu faço isso. Mas a hora que eu compro aquele carro que eu escolhi, eu digo, não, olha, esse é o melhor, por esse motivo, etc, etc. Eu acho que essas escolhas são quase que instintivas, né? É como se fosse assim, uma série de coisas que você ouviu e que você não processou racionalmente, mas ficou em você. E é nesse momento em que você vai fazer a compra, é como se aquilo se manifestasse de algum jeito, né? Então, o ser humano ainda, a gente vai precisar conhecer muito, né? Esse potencial todo que nós temos de perceber essas coisas que parecem invisíveis. Oscar, vou falar um pouco a respeito da questão ética, do resgate da ética no mundo contemporâneo. Mas é possível ganhar dinheiro e ao mesmo tempo ser ético? Eu acho que tem uma expressão que a gente usa em nossas organizações e lidando com líderes, que é a qualidade do lucro. Então, não é pecado ter lucro. Agora, a gente tem que começar a avaliar com mais cuidado a qualidade do lucro. E hoje, na verdade, nós vemos o efeito de muitas coisas, né? As crises, os problemas, as diferenças entre quem tem e quem não tem, o índice de pobreza que parece que está aumentando no mundo. Então, a conclusão por aí talvez seja de que nós vivemos um jogo e um sistema que está doente. Então, talvez uma das responsabilidades maiores que todos nós temos como cidadão do país e do mundo seja trabalhar para o resgate da ética. Eu falei uma vez com um economista famoso, Jeffrey Sachs, né, que estava na escola de governo lá de Harvard, algum tempo atrás, e ele foi muito claro quando ele disse: sem ética não é possível desenvolvimento econômico. Então, o que quer dizer isso? Isso significa que, na medida em que a corrupção está lá e movimentos não éticos estão movimentando toda essa economia, a gente não consegue otimizar, porque não estamos trabalhando pelo bem comum. Mas existe uma competição para ver quem ganha mais. Isso desotimiza a economia e todo mundo perde. Tenho certeza que muitos empresários conseguem enxergar com grande clareza que se, por exemplo, a distribuição de renda for melhor e o índice de equilíbrio, digamos assim, na sociedade for maior, isso é bom para todo mundo, porque o mercado será muitas vezes maior. Então, nós estamos num momento muito importante que a gente precisa adentrar aquilo que eu chamo de a economia da abundância e não da escassez. No modelo mental, né, na cultura da escassez, a gente está brigando, porque são poucos os recursos. Mas pela colaboração a gente consegue resultados excepcionais e consegue criar riqueza quase do nada, né? Vendo que uma pessoa, por exemplo, ajude a outra. Então nós estamos nesse momento. Ok, eu quero então agradecer aqui a participação do diretor-geral da Manaquem conversando conosco, que é Oscar Motomura. Você pode novamente ouvir a entrevista por inteiro, você pode baixar a entrevista se você porventura quiser mostrar para alguém. E se você quiser também, você pode fazer perguntas. Você entra na página da CBN e entra lá no blog do Barbeiro.
E quero lembrar você que nós estamos publicando uma segunda coleção de entrevistas aqui do Mundo Corporativo, publicadas agora pela editora Saraiva, que é o Mundo Corporativo Capital Humano.